Então, gente, falando sobre constelação familiar, todo dia eu trago um tema aqui específico, né? Apesar de que a constelação é tão ampla, as constelações que são feitas durante as semanas aqui no auditório da Rádio Mundial me trazem tanto respeito, tanto aprendizado de como realmente o mundo espiritual faz um trabalho tão perfeito, tão lindo, apesar da gente achar que é tão injusto, puxa, é tão injusto tudo o que a gente vê. Quando a gente vê o que o nosso país está passando, por exemplo, a gente vê o quanto nós estamos crescendo com isso. E crescer exige muitas vezes sair do estado de conforto. E a constelação dá essa oportunidade da gente sair daquele estado de conforto. Todo estado de conforto, chega uma hora que a vida dá aquela chacoalhada, né? Quando algo não tem mais utilidade, então a vida também não precisa mais daquilo. Então, o conforto não quer dizer muitas vezes a inação, ou seja, você ficar lá em casa, deitado no sofá, de um jeito confortável. Talvez o conforto do sofrimento. Muita gente se sente confortável no sofrimento. E daí você pode dizer, mas que coisa mais horrorosa. Por quê, gente? Porque o sofrimento é algo que está ali, é conhecido, a gente fica feliz porque nós aprendemos que o sofrimento é algo importante para o nosso crescimento. O esforço é algo importante para o nosso crescimento, a consciência, agir pela inteligência. Então, antigamente não tinham, por exemplo, máquinas, né? Então a gente tinha que se esforçar mais e muitas vezes sofrer mais. Então não existia, por exemplo, avião. Então quando a gente queria viajar, tinha que viajar de navio, tinha que viajar um tempão. Não era como é hoje, né? Com toda a estrutura dos navios de hoje. Quando a gente queria, de repente, ir de um lado para o outro, ia a cavalo, não tinha carro. Então era um sofrimento, de alguma forma. E nós vamos amadurecendo e crescendo e buscando estados de não sofrimento, de mais conforto. Mas de mais conforto através da inteligência, através do pensar, através da gente realmente ter mais oportunidades, de ter mais tempo. E ter mais tempo para quê? Quando a gente consegue dividir o nosso tempo saindo do nosso estado de conforto, então o ócio é algo extremamente importante. Quando a gente vê o quanto a nossa família trabalhou, e eu olho para a minha família, por exemplo, e vejo, por exemplo, meu pai é uma pessoa que ama trabalhar e que gosta do que faz, né? Os meus avós, por parte de pai, eles tiveram que trabalhar na lavoura, tiveram uma vida difícil e de bastante sofrimento. Por parte de mãe, a minha avó, os meus avós, eles vieram da Europa, então também vieram para trabalhar na lavoura, mas também tinham já uma outra cabeça em relação à vida, né? Então, dependendo da cultura que a gente está, a gente vê que nós servimos a um conforto. E de repente esse conforto é confortável não ter uma casa própria, é confortável não ter dinheiro, é confortável eu não poder ter liberdade de escolher viajar ou fazer um curso, por exemplo. Quero fazer um curso, mas eu não posso. Já estou confortável com essa ideia de que eu não posso. De que eu não posso ter uma casa própria, de que eu não posso ter um amor. Já estou confortável com essa ideia de que na minha família as coisas foram assim. Então, para mim também vai continuar sendo assim. E quando a gente vai buscar um pouco mais de compreensão, de entendimento, a gente vê que confortável é a gente estar consciente. E daí você pode dizer, nossa, quando eu vou fazer uma constelação, eu achava que eu tinha um problema, e eu brinco até com o pessoal que vem nos grupos. Gente, se vocês acharam que vocês vieram aqui para achar uma solução, vocês vão ver o que é ter problema. Por quê? Porque a gente sai do nosso estado de conforto e a gente enxerga a realidade. Não os problemas do jeito que eu falei brincando, mas quando a gente achava, como ir num cirurgião plástico, né? Você acha que você vai para arrumar uma parte do seu corpo e ele já mostra que você tem um monte de outros problemas para arrumar no seu corpo. Por quê? Porque o cirurgião plástico tem uma visão de estética, de harmonia,
que a gente não tem. A gente só fala, ó, me incomoda tal coisa. Então, quando alguém vem fazer constelação, a pessoa também diz, olha, me incomoda tal coisa. Mas quando a gente abre esse campo maior, quando o cirurgião plástico vê o corpo inteiro, fala, olha, te incomodava aqui essa celulite na perna, mas eu vou te mostrar, olha aqui como tá assim, olha outra parte do corpo. A mesma coisa é a constelação. Quando a gente abre esse campo espiritual, e é lá que tudo acontece, 99% da nossa vida é lá no campo espiritual, não é aqui. Aqui é só um reflexo do que está acontecendo lá. Só que quando a gente abre lá, a gente vê que a gente não resolveu problemas de infância, problemas de outras vidas, nós não resolvemos problemas em relação a como a gente tem ainda uma crença em relação à sexualidade, em relação ao feminino. Quantas culturas e quantos países ou quantas formas de viver ou quantas famílias têm dificuldades em relação ainda à mulher ser feminina, a mulher poder escolher, a mulher ter dinheiro, a mulher poder trabalhar, ainda existe isso. Quantas culturas ainda cobram dos homens que eles sejam os heróis da casa e o quanto isso também é pesado para eles, o quanto eles são cobrados de não poder demonstrar sentimentos, de não poder um monte de coisas. Quando nós saímos de tudo isso e no mundo espiritual, não difere. Olha, você tem que aguentar porque você era de uma religião que as mulheres não podiam, por exemplo, fazer determinada coisa. No mundo espiritual não tem isso. E na nossa alma também não tem isso. E quando a gente começa a abrir esse campo e começa a ver que existem tantas coisas que ainda nos machucam, que nos prendem, que nos deixam infelizes, que ainda não houve uma reconciliação, que ainda não houve um olhar, que nós ainda temos dificuldades de dar e de receber, que é uma das coisas tão simples, né? Eu faço para as pessoas com gosto e também recebo. Esses dias uma amiga minha, né, falou para mim, poxa, Simone, eu sinto tanta dificuldade de me sentir amada e me deixar os outros me amarem, né? Então, por que será que a gente tem essa dificuldade? Porque quando nós entramos realmente, de fato, no jogo da vida, o jogo da vida traz isso. Traz o eu me amo e amo as outras pessoas. Tem uma frase do Osho que diz que as pessoas maduras espiritualmente, elas não são carentes. Elas não estão esperando receber, elas querem dar. E também aceitam receber. Elas já estão em outro nível. As pessoas que, por exemplo, já têm muito dinheiro, que não precisam, né, de tanto dinheiro, elas não estão preocupadas com determinadas coisas, elas estão preocupadas com outras coisas. Assim também é a nossa vida. Quando a gente se abre realmente para enxergar com consciência aonde a nossa alma, independentemente de como era a minha família, como era a religião que eu fui inserida, como era o país, a cultura, independente disso, a minha alma é totalmente livre. E como a gente pode ver que a nossa alma é totalmente livre? Quando a gente já não tem mais problemas em relação ao nosso ego, à nossa autoestima. E daí você pode dizer, mas isso é impossível de chegar. Não quero dizer que a gente vá para a perfeição nessa encarnação, eu também estou nisso. Mas a gente vai se desapegando de determinadas coisas, de determinadas regras, que quando a gente sente na nossa alma, a gente fala, gente, na minha alma mesmo, não faz diferença isso, sabe? Não faz diferença se a pessoa está usando shorts ou está usando burca, né? Eu vou muito para o Egito e quando, da última vez, uma pessoa com a família, né, todos de burca, e eu estava de shorts e um calor, né? E muitos turistas andam assim lá, não desrespeitando, né? Porque não são shorts curtos, mas bermudas, né? E ela falou assim, posso tirar uma foto, né, com você? Porque para ela é uma aberração. Assim como quando eu olho uma mulher entrando de burca na água, uma burca da Adidas, né? Aqui, toda fechada, a pessoa entrando de burca na água, para mim também é uma aberração. Mas essas coisas nos mostram que, na verdade, nós temos as mesmas vontades, né? Vontade de entrar na água, por exemplo, mas
E que coisas pequenas ainda nos prendem a determinados grupos, para que eu me sinta pertencendo. Então, gente, fazer uma constelação é ampliar a nossa visão, é aceitar a pessoa de burca, mesmo para que seja diferente do que para a gente é, que as pessoas de burca aceitam, as mulheres que andam de shorts, né, e que com o calor a gente prefere andar assim, e que a gente possa se respeitar dentro daquilo que não forme uma guerra. Porque o Bert Hellinger fala que quando eu tenho a minha consciência e defendo o meu pequeno grupo, isso traz guerras. Então, meu pequeno grupo tem que usar bermuda. E se essa mulher de burca vem conversar comigo, eu falo, não, você está errada. Você tem que usar bermuda também. E talvez ela olhe para mim e fale, olha, você também não chega nem perto de mim. Você está usando bermuda. Gente, para quê? Então, nós nos pegamos e nos apegamos e nos separamos por coisas tão pequenas. Quando a gente vai ver realmente o que está por trás disso, na verdade, todos nós queremos nos amar, nos conectar. E quando a gente sai da dualidade, que é eu estou certo, você está errado, você está certo, eu estou errada, quando a gente sai dessa dualidade, na constelação a gente leva para esse outro nível de experiência. Quando eu saio da dualidade, eu consigo simplesmente me entregar ao outro. Seja de que raça for, que religião for, que costumes. É um outro nível de maturidade espiritual. Então, gente, fazer uma constelação é dar a oportunidade de você exercitar o seu olhar, exercitar suas crenças, exercitar a sua abertura de alma, exercitar o seu poder de reconciliação, que é muito diferente do que perdoar. Essa palavra perdoar é algo ainda que muitos têm dificuldade de entender, mas eu vou falar sobre isso num outro programa.